Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é falar um pouco sobre as Sagradas Escrituras, ou simplesmente a Bíblia, e fazer também um comentário sobre a verdade, ou seja, a Bíblia e a verdade. E vocês vão compreender por que a gente sempre tem que associar as Sagradas Escrituras e a verdade, e também a Santa Igreja Católica. Para o vídeo não ficar demasiadamente longo, eu vou diretamente ao assunto. Já que a gente vai falar da Bíblia e a verdade, então é necessário que a gente saiba o que é a Bíblia, o que são as Sagradas Escrituras. E para isso, eu vou pegar essa aqui, Introdução Geral ao Antigo e ao Novo Testamento, muito interessante, que foi que eu adquiri daquela editora Realeza, juntamente com a Bíblia da tradução do Padre Matos Soares. A primeira tradução do Padre Manuel Matos Soares, se eu não me engano, de 1927. E comprei juntamente com essa coleção aqui, são 4 volumes, do Padre Antônio Charbel. E é bem interessante. Por quê? Porque do início ele explica logo o que são as Sagradas Escrituras. Ele diz o seguinte, abre aspas: a Bíblia, ou Sagrada Escritura, é a coleção dos livros que, escritos por inspiração do Divino Espírito Santo, têm a Deus por autor e, como tais, foram entregues à Igreja. E detalhe, isso aqui não é uma definição propriamente dele. Isso é uma definição do Concílio Vaticano I, da Constituição de Fide Católica. Então, ou seja, é uma definição propriamente católica das Sagradas Escrituras. Portanto, não existe Bíblia protestante, não existe Bíblia herética, só existe a Bíblia propriamente católica. Por quê? Porque, como a própria definição das Sagradas Escrituras deixa claro, ou seja, são livros que foram escritos por inspiração do Divino Espírito Santo, que tem Deus por autor, mas que foi entregue à Igreja. Por isso que nós recebemos a Bíblia. Nós temos a Bíblia como está hoje. Por quê? Porque foi entregue à Igreja. Agora é bem interessante, para falar dessa questão da verdade, estou até apressado que eu vou trabalhar, é que existem muitas traduções católicas. Traduções, digamos assim, dos originais, isso, aquilo, outro. Mas a Igreja tem uma tradução que é aprovada, que é a que chama de Sisto Clementina, que é a Vulgata Latina de São Jerônimo. Essa é aprovada. E é a verdadeira Bíblia que todo católico deve ler, deve estudar. Quando eu falo estudar, é pegar para ler e acompanhar os comentários dos santos e doutores da Igreja sobre as Sagradas Escrituras, não tirar da mente própria. Agora eu vou trazer para vocês uma passagem bíblica específica para vocês distinguir por que a Bíblia Vulgata é a correta e é a própria de todo católico. Vocês vão perceber porque no único versículo que eu vou citar para vocês. Eu tenho aqui várias Bíblias católicas. Por exemplo, tenho essa edição aqui da Ave Maria, que eu vou ler para vocês aqui um versículo específico de um salmo, e eu vou ler também nas demais, que é o Salmo 95, versículo 5, que diz o seguinte, abre aspas: porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos, mas foi o Senhor quem criou os céus. Essa é a primeira que eu quero mostrar para vocês.
Essa Bíblia aqui, que eu adquiri relativamente recente, é uma Bíblia Palavra Viva, da Paulus. A Bíblia em si, a tradução dela é a mesma daquela tradução, como é que se diz? Da edição pastoral, a mesma tradução, só é retirado os comentários. Na edição pastoral tem muitos comentários ali que são propriamente comunistas, né? Da teologia da libertação. Essa aqui tem uns comentários assim, digamos assim, mais realistas. Mas eu não tomo essa Bíblia aqui como referência. Eu tenho porque eu fui adquirindo, né, ao longo, e fui guardando. E eu vou ler também para vocês a mesma passagem das Escrituras, que é o Salmo 95, versículo 5, que aqui é o Salmo 96. Mas varia. Na Vulgata é 95 e nas outras é 96, aí tem entre chaves 95. Diz o seguinte: pois todos os deuses dos povos não passam de ídolos, ao passo que Yahvé fez os céus. Ou seja, aqui tem a mesma tradução. Ou seja, os deuses das gentes não passam de ídolos. A mesma tradução. Aí vamos para essa tradução aqui, que é a Bíblia do Peregrino. Olha só a tradução dessa. Diz o seguinte: pois os deuses dos pagãos são aparência, ao passo que o Senhor fez os céus. Aparência. Ídolos e aparência. Aí aqui essa Bíblia de Jerusalém, que ela é muito, digamos assim, aceita entre os católicos tradicionais ou conservadores. O mesmo Salmo diz o seguinte: os deuses dos povos são todos vazios. Ou seja, algumas traduções dizem o quê? Que não passam de ídolos, outros são vazios, outros são aparências. Agora vamos para a tradução dessa aqui, que é a Bíblia Vulgata Latina, do padre Antônio Pereira de Figueiredo. O mesmo salmo, para vocês terem uma ideia da diferença. Deixa eu ver. Está aqui, o mesmo salmo diz o seguinte, abre aspas: porque todos os deuses das gentes são demônios, mas o Senhor fez os céus. Deu para entender a diferença? Vocês viram, digamos assim, nessas outras traduções, eles criam tudo, tem vários termos, mas exceto o termo correto, que é demônio. Por quê? Se você fala que os deuses dos pagãos, da gente, são demônios, aí é outra coisa, é totalmente diferente. Deu para compreender? É isso que as pessoas têm que ter em mente, para elas saber distinguir e não tomar gato por lebre e serem enganadas. Fique bem claro. E não à toa que essa falsa igreja aí, essa igreja conciliar, fala que as outras religiões também contêm a verdade. Pode também levar à salvação. Será que demônio pode levar alguém para a salvação? Porque os deuses dos pagãos são demônios. Os deuses da gente são demônios. Então, será que esses deuses podem levá-los à salvação? Claro que não. E o pior disso tudo é o seguinte: o que você vai fazer agora sabendo dessa verdade? Você vai continuar acreditando nessa falsa igreja aí, que propõe fazer amizade, fazer, digamos assim, que eles chamam de ecumenismo? O próprio falso Papa Francisco afirmou que você tentar converter alguém ao catolicismo é um pecado contra o ecumenismo. Ou seja, os princípios dessa falsa igreja,
o que eles defendem é totalmente diferente do que a verdadeira Igreja Católica defende e ataca e condena. Ficou bem claro? E eu vejo muitas pessoas ficando, digamos assim, se acostumaram com o erro, se acostumaram com a mentira, se acostumaram com o engano. Mesmo elas sabendo que estão diante do erro, do engano, elas mesmas me dizem: não, mas eu vou preferir ficar aqui. Mesmo sendo os papas falsos, pregando tudo o contrário do que foi, digamos assim, da tradição anterior ao Concílio Vaticano II, mas eu vou ficar aqui porque é a mesma igreja, é a mesma. Eu fiquei pensando muito tempo nisso. Por que essas pessoas pensam assim? E São Tomás de Aquino tem uma resposta bem interessante sobre isso, ou seja, de o porquê essas pessoas enxergarem a mentira e aceitar que aquilo ali é normal, é comum, ainda é a mesma igreja. Ficou bem claro? Por quê? Porque elas foram criadas achando que isso aí é a verdadeira igreja. E mesmo com erros, com apostasias, com heresias, não é a mesma igreja. Mas a gente vai ver que não é bem assim. No capítulo 11, da primeira parte aqui, do primeiro livro da Suma contra os Gentios, eu estou aqui nessa edição da Eclésia, a página 60, ela diz, está escrito o seguinte, abre aspas: ora, sabe-se que o costume, principalmente o que se radicou no homem desde a infância, adquire força de natureza. Daí acontecer que as verdades recebidas pelo espírito da infância, tão firmes ele as possui, como se de fato fossem naturalmente evidentes por si mesmas. Ele está falando aqui acerca de Deus, ou seja, você desde pequeno, você fala de Deus para as crianças, ela vai aceitando aquilo, vai tomando aquilo, vai vivendo, e aquilo se torna como se fosse natural nela e evidente por si mesmo. Mas Deus não é evidente por si mesmo, não é, digamos assim, tão... não é simples para você compreender. Deu para compreender? Mas como a gente vai ensinando para as crianças, catequizando, então vai criando uma força de natureza dentro dela. Agora imagine, e para ela se torna evidente, Deus é evidente para ela. Ela não tem questionamento em relação a Deus. Agora imagine o oposto. Imagine você ensinando mentiras como se fossem verdades. Ensinando que essa igreja aí falsa, pós-conciliar, é a igreja católica. E você desde pequenininho com aquilo na mente. Você é mal catequizado, você foi enganado, e todo esse engano, todo esse lodo, todo esse antro foi fazendo parte da sua vida desde a infância. Será que agora você vai se desfazer dela assim? Não. Criou uma força de você dentro do indivíduo como se fosse natural. Como se isso aí fosse a verdade católica que ela não abandona. Só com a graça de Deus ela vai se desprender dessa mentira. Deu para compreender? É por isso. Porque desde pequenininho você foi repetindo, não que a mentira se tornasse uma verdade, não, mas você toma aquilo como verdade. Ou seja, o falso pelo verdadeiro. Mas a verdade é uma só. Só há uma igreja católica. Só há uma igreja verdadeira. Só há uma Bíblia verdadeira. Porque Deus é único. Só há um único batismo. Uma única guardiã da verdade e luz dos povos. Deu para compreender? É isso. Queria falar um pouco mais, mas o tempo ruge, como dizem, né? Eu tenho que me preparar para ir trabalhar. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Agradeço mesmo de coração. Lembrando que nosso objetivo é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E até a próxima.